Se você chegou até aqui, existe algo acontecendo nos bastidores da sua vida que você ainda não consegue ver, mas precisa sentir agora. Antes de pensar que tudo está parado, escuta isso com o coração aberto. Deus já foi na sua frente. E se essa palavra encontra você no meio da dúvida ou do cansaço, comenta agora: Deus já preparou o meu caminho, porque essa declaração vai alinhar sua fé com o que Ele já começou a fazer. Eu quero te dizer algo com toda a verdade espiritual. Você não está atrasado. Você não foi esquecido. E nada saiu do controle de Deus. Ele conhece cada detalhe da sua dor, cada noite silenciosa, cada pensamento que você nem conseguiu explicar para ninguém. E mesmo quando você achou que estava andando sozinho, Deus já estava abrindo caminhos, removendo obstáculos e preparando encontros que vão mudar sua história. Existe uma paz que começa a nascer dentro de você agora, porque o que parecia confusão, na verdade, é organização divina. Deus está colocando cada peça no lugar certo. Aquilo que não deu certo não foi perda, foi livramento. Aquela porta que se fechou não foi rejeição, foi proteção. E o que está por vir é maior do que você imagina. A palavra diz que Deus vai adiante de você, quebrando portas de bronze e despedaçando ferrolhos de ferro. Isso não é apenas um versículo bonito, é uma promessa viva sobre a sua vida hoje. Existe algo sendo destravado no mundo espiritual nesse exato momento, enquanto você escuta essa oração. Assim como aconteceu com Moisés, que viu o mar se abrir depois que parecia não haver saída. Deus também está criando um caminho onde você só via impossibilidade. Talvez você esteja olhando para frente e não enxergando solução. Mas Deus não precisa que você veja. Ele precisa que você confie. Porque enquanto você ora, Ele trabalha. Enquanto você espera, Ele prepara. Agora sente isso. Deus está indo na frente dos seus projetos, dos seus sonhos, das suas decisões. Ele já está no seu amanhã, organizando aquilo que hoje ainda parece incerto. Existe uma resposta sendo formada. Existe uma bênção sendo alinhada. Existe um milagre sendo preparado com detalhes que você nem imagina. Toda ansiedade começa a cair por terra agora. Todo medo perde força. Toda insegurança está sendo quebrada. Porque quando Deus vai na frente, não existe atraso, não existe erro, não existe derrota final. Existe propósito, existe direção, existe vitória. Recebe isso com fé. Você vai chegar onde precisa chegar. Você vai viver aquilo que Deus prometeu. Você vai testemunhar algo tão grande que vai entender porque tudo aconteceu exatamente do jeito que aconteceu. Agora eu declaro sobre a sua vida caminhos sendo abertos, portas sendo destravadas, conexões sendo liberadas, livramentos acontecendo sem você nem perceber. Deus está cuidando de tudo, tudo. Respira fundo e descansa,
Porque quem vai na sua frente nunca perdeu uma batalha. Acontecendo agora, que você ainda não consegue ver com os olhos, mas no fundo, você está começando a sentir. Essa sensação diferente no seu peito não é por acaso. Não é só emoção, não é só cansaço. É Deus se movendo nos bastidores da sua vida de uma forma silenciosa, precisa e absolutamente intencional. Enquanto você pensava que tudo estava parado, Deus estava organizando. Enquanto você achava que estava sendo ignorado, Deus estava protegendo. Enquanto você chorava sem entender, Deus estava escrevendo capítulos que você ainda não teve acesso. Existe um alinhamento acontecendo agora. Coisas que estavam fora do lugar estão sendo reposicionadas. Pessoas estão sendo afastadas sem que você precise forçar. Situações estão sendo ajustadas sem que você precise controlar. Porque quando Deus decide ir na frente, Ele não pede permissão para agir. Ele simplesmente faz. E talvez o que mais doeu em você foi não entender o porquê de tanta demora, o porquê de tantas portas fechadas, o porquê de tanto silêncio. Mas o que você não percebia é que Deus não estava te atrasando. Ele estava te poupando de caminhos que iriam te ferir. Agora, nesse exato momento, algo começa a mudar dentro de você. Uma paz diferente começa a surgir. Não porque tudo se resolveu, mas porque sua alma está começando a reconhecer que Deus está no controle. E quando você entende isso, tudo muda. Deus está trabalhando em detalhes tão profundos que você nem conseguiria compreender se visse tudo de uma vez. Ele não está apenas preparando o que você pediu. Ele está preparando você para receber. Porque muitas vezes a bênção já existe, mas a pessoa ainda não está pronta para sustentá-la. E é por isso que Deus trabalha primeiro dentro, para depois liberar fora. Talvez você tenha se sentido frustrado por não ver resultados imediatos. Talvez você tenha pensado em desistir, porque parecia que nada dava certo. Mas existe algo que você precisa entender hoje. O processo não é rejeição, é preparação. Assim como uma raiz cresce no invisível antes da árvore aparecer, Deus está fortalecendo sua base agora. Ele está curando feridas que você carregava há anos. Está quebrando crenças que te limitavam. Está reconstruindo sua identidade espiritual. E isso dói às vezes, confunde, faz você questionar. Mas é exatamente nesse lugar que Deus está te moldando para algo maior. Assim como aconteceu com Davi, que foi ungido antes de ser reconhecido, você também está vivendo uma fase
vai saber. Foi Deus. Deus. Agora começa a prestar atenção no que está acontecendo dentro de você. Porque isso é espiritual. Aquela força que você achava que tinha perdido está voltando. Aquela fé que parecia apagada está reacendendo. Isso não acontece por acaso. Isso é Deus te fortalecendo para o que está por vir. O medo que te travava começa a perder espaço. A ansiedade que te sufocava começa a diminuir. Porque quando você entende que Deus já foi na sua frente, você não precisa mais viver como alguém perdido. Você pode até não ver o caminho inteiro, mas sabe que Ele já está preparado. E isso muda tudo. Você não precisa mais correr desesperado. Não precisa mais tentar controlar cada detalhe. Não precisa mais viver com aquele peso constante no peito. Agora você começa a descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque você confia em quem já resolveu antes de você chegar. Sente isso, essa presença, essa certeza, essa calma que invade seu interior. Isso não vem do mundo, isso vem de Existe algo muito forte acontecendo agora. Deus está quebrando ciclos que te acompanharam por muito tempo. Situações que se repetiam, dores que pareciam eternas, padrões que te limitavam. Tudo isso começa a ser interrompido. Porque quando Deus vai na frente, Ele não apenas abre caminhos, Ele limpa o caminho. Aquilo que não serve mais, Ele remove aquilo que poderia te atrasar. Ele corta aquilo que iria te machucar. Ele impede. E talvez você tenha chamado isso de perda, de frustração, de decepção. Mas hoje, você começa a enxergar de forma diferente. Foi livramento. Aquela relação que acabou, aquela oportunidade que não deu certo, aquele plano que falhou, nada disso foi acaso. Deus já estava vendo que você não via, já estava protegendo você de dores que seriam muito maiores. E agora Ele está preparando algo melhor, algo alinhado, algo que vai fazer sentido, não só agora, mas no futuro também. Confia nisso, porque Deus não erra. Agora o ambiente espiritual muda completamente.
Existe uma movimentação acontecendo que começa a acelerar tudo. Aquilo que estava travado começa a fluir. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. Deus está liberando respostas. Situações começam a se resolver de formas inesperadas. Portas começam a se abrir sem esforço. Pessoas certas começam a surgir no momento certo. E você começa a perceber sinais pequenos no começo, mas claros. Porque quando Deus decide agir, Ele não faz confusão, Ele faz clareza. Aquilo que antes era dúvida vira direção. Aquilo que era medo vira confiança. Aquilo que era espera vira testemunho. E quando isso acontecer, você vai entender que nunca esteve sozinho. Deus já estava lá antes de tudo começar a acontecer. Agora guarda isso com toda a força dentro de você. O seu futuro não está sendo decidido agora. Ele já foi preparado por Deus. Você não está caminhando no escuro. Você está caminhando por um caminho que já foi iluminado antes de você chegar. Cada passo que você dá já foi visto. Cada batalha que você enfrenta já tem vitória definida. Cada lágrima que você derramou já foi considerada. Então não desiste, não para, não volta atrás, porque Deus não apenas foi na sua frente, Ele garantiu a sua chegada. E você vai chegar. E vai viver algo tão forte, tão transformador, que todas as dúvidas que você teve hoje vão parecer pequenas diante do que Deus vai fazer. Você vai testemunhar, você vai viver, você vai sentir e vai dizer com toda a certeza: foi Deus o tempo todo. Agora comenta com fé: Deus já preparou o meu caminho e permanece, porque o que começou dentro de você agora não vai parar. Não vai parar.